Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. As notícias com Teresa Freire. Boa noite. Começamos pelos novos desenvolvimentos nos casos que envolvem o Ministro da Administração Interna. Luís Neves não entregou ao Tribunal Constitucional as declarações de património, rendimentos e interesses durante os períodos em que exerceu funções como Diretor Nacional da PJ, nem em 2018, nem quando foi reconduzido ao cargo em 2021. A informação foi avançada pela TVI CNN e pelo jornal Nascer do Sol, aos quais o Tribunal Constitucional confirmou a ausência de qualquer declaração com o nome do atual ministro entre 2018 e 2024. Na altura, a legislação obrigava os titulares de altos cargos públicos a apresentarem essas informações por motivos de transparência e eventual fiscalização. Em 2024, entrou em funções em entidade para a transparência, pelo que nesse ano e no ano passado, Luís Neves já entregou essas declarações. E sobre a Operação Pacoba, Luís Neves é agora o foco da investigação aberta pela PJ às circunstâncias em torno da movimentação do atrelado. Em causa, o atrelado apreendido pela Polícia Judiciária para a empresa de um amigo que está a fazer obras em casa do ministro. O Expresso avança que não consta no processo qualquer registro da movimentação do atrelado, tal como vários advogados do processo já tinham declarado ao Observador. A PJ não encontrou qualquer ordem para a deslocação do atrelado. A ausência da documentação oficial levanta agora novas dúvidas sobre a forma como o veículo saiu da esfera das autoridades. Esta tarde, o Ministro da Administração Interna garantiu sentir-se legitimado para continuar a desempenhar funções. Luís Neves esteve esta tarde na sede da Liga Portuguesa dos Bombeiros e, confrontado com as polémicas recentes, diz que se não se sentisse legitimado, não continuaria a desempenhar o cargo de Ministro da Administração Interna. Que me sinto totalmente legitimado para continuar a fazer o meu trabalho. Eu hoje estive aqui na qualidade de Ministro da Administração Interna. Se sentisse o contrário, não estaria aqui. Está disponível para uma comissão parlamentar de inquérito ou para ir à comissão permanente da Assembleia, como pede agora a Iniciativa Liberal? Sim. Estou disponível para tudo. Muito obrigado. O Ministro da Administração Interna, Luís Neves, em declarações aos jornalistas no fim da visita à sede da Liga Portuguesa de Bombeiros. E o Primeiro-Ministro recusa falar sobre este caso que envolve o Ministro da Administração Interna e pede que se aguarde pelo inquérito. Em declarações aos jornalistas na Figueira da Foz, Luís Montenegro afirma que é necessário esperar pela conclusão do inquérito do Ministério Público. Em causa, a Procuradoria-Geral da República, que anunciou a abertura de um inquérito relativamente ao caso do atrelado com produtos químicos encontrados na empresa do amigo de Luís Neves. Luís Montenegro reagiu dizendo apenas isto. Eu já falei sobre esse tema. Neste momento há um inquérito que está em curso e temos que aguardar o seu desenvolvimento. Luís Montenegro disse apenas isto para reagir ao caso que envolve Luís Neves. Na mesma ocasião, disse que Portugal é hoje um país mais amigo do investimento. Num discurso, o Primeiro-Ministro destacou as parcerias que considera de topo com os Estados Unidos e a Alemanha e afirmou que o combate à pobreza se faz com a recriação de riqueza. Portugal é um país com estabilidade política, Portugal é um país com estabilidade económica, com estabilidade financeira. É um país que hoje é mais amigo do investimento do que era ontem. É um país que quer cobrar menos impostos sobre quem trabalha e é um país que também quer premiar o resultado das empresas. Um país que sabe que para combater a pobreza, para combater a dificuldade, tem que criar riqueza. Declarações de Luís Montenegro na Figueira da Foz durante a cerimónia que marcou o início da obra de construção de uma fábrica de componentes para centros de dados. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Norte registrou uma falha no sistema informático durante esta noite.
o que levou a que pelo menos 50 ocorrências tenham ficado por ser atendidas no momento. A informação é avançada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. A agência Lusa, o presidente Rui Lázaro, revela que o Código Norte ficou sem sistema entre as 7 da tarde e as 9 da noite, mas a essa hora o atendimento só retomou a meio gás por medo de sobrecarga do sistema. O sindicalista sublinha que durante estas 2 horas, pelo menos 50 ocorrências estiveram por ser acionadas. O INEM confirma a informação, diz que o problema esteve relacionado com uma atualização de um sistema de cibersegurança alheio aos sistemas do INEM. Numa nota enviada à agência Lusa, sublinham que a origem da ocorrência encontra-se ainda em fase de apuramento. O INEM garante que não houve impactos na resposta prestada aos cidadãos, uma vez que as chamadas de emergência foram atendidas pelos outros centros de orientação de doentes urgentes do país. A Polícia Judiciária já está a investigar a morte de uma criança de 1 ano que ficou esquecida durante várias horas dentro de uma carrinha que a deveria ter levado para a escola. O alerta foi dado perto das 4 da tarde, quando a criança estava já há várias horas na carrinha, num dia de bastante calor. A criança de 1 ano e meio terá sido recolhida de manhã por uma viatura que a ia transportar para o colégio, na zona do Pragal, mas acabou por ficar esquecida no interior da carrinha, que foi estacionada junto a outro polo do colégio a mais de 1 quilómetro, como nos explica o jornalista do Observador Pedro Rainho, que esteve em Almada a acompanhar o caso. Como era habitual, todas as manhãs os pais prepararam a criança para ir para a escola, entregaram-na à porta do prédio a uma funcionária do colégio. Isso era absolutamente habitual, acontecia várias vezes por semana. O problema foi quando a funcionária, em vez de dirigir para a creche, para o tal edifício que fica a 1,5 km de distância de onde nos encontramos, veio para aqui, para o número 56 da Avenida Cristo Rei. E depois, enfim, o dia decorreu e só a meio da tarde, cerca das 16 horas, ao que foi possível perceber, quando a mãe ia recolher a criança depois do dia de trabalho, houve um período de desorientação. Nenhum dos funcionários da creche sabia onde estava a criança e foi nesse momento que uma funcionária, já neste edifício, acorreu à tal carrinha, um SUV, e se apercebeu de que a criança estava inanimada na cadeirinha onde tinha sido transportada ao início da manhã. Enfim, ainda houve manobras de reanimação, já não foi possível reverter o estado em que a menina se encontrava e o óbito foi declarado neste mesmo local. O jornalista do Observador, Pedro Rainho, que esteve em Almada a acompanhar os desenvolvimentos do caso. No desporto, o Benfica arrancou esta época esta quinta-feira, com uma derrota frente ao St. Gallen, um jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de Futebol. Os encarnados foram derrotados por 2-1 em casa dos suíços. A segunda mão joga-se na próxima quinta-feira, dia 30 de julho, no Estádio da Luz. Na atualidade internacional, Donald Trump vai impor novas tarifas a 60 países por suspeitas de prática de trabalho escravo. A informação é avançada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que indica que as novas tarifas variam entre os 10% e os 12,5%. De acordo com a mesma fonte, os países atingidos representam cerca de 99% das importações dos Estados Unidos. As novas tarifas vêm substituir as aplicadas atualmente de 10% e que chegam ao fim esta sexta-feira. Ponto final neste Jornal das 2. A informação está de regresso às 2h30.